Resolvi comprar todos os filtros disponíveis na internet para Honda e Yamaha, para a gente saber exatamente o que a gente está colocando na nossa moto e se vale a pena um filtro que custa a metade do preço de um filtro premium. Nosso objetivo aqui nós vamos abrir todos os filtros e a gente vai conhecê-los por dentro e eu vou explicar para vocês o que faz um bom filtro. Para fazer essa comparação ainda mais justa entre filtros paralelos premium e filtros paralelos mais baratos, nós vamos compará-los com os originais de fábrica. Nós escolhemos aqui filtros que são aplicáveis nas mesmas motos. Honda 600 cilindradas para cima e Yamaha, que coincidentemente leva o mesmo filtro. Um ponto importante é a gente saber a procedência dos filtros que nós estamos colocando nas nossas motos. Vamos começar aqui pelo Honda, que atualmente é feito por uma empresa francesa, fabricada na França, conhecida como Perflux, que vocês podem ver, o fabricante da Honda. Depois eu vou mostrar com mais detalhes, fica um pouco mais fácil. Tecfil, feito no Brasil, em Guarulhos. Hi-Flow Filtro, uma marca inglesa estabelecida em 1985, distribuída pela Bike Alert, fabricado na Tailândia. Kawasaki, original. Eu fico um pouco desapontado com o Kawasaki em saber que ele é fabricado na China. Não necessariamente isso é reflexo de má qualidade, nós vamos conhecer o filtro com um pouco mais de detalhes. Então temos aqui o Kawasaki, fabricado na China. O Mali, uma empresa alemã, só que vale a pena nós termos em mente que a Mali no Brasil tem uma parceria com a Metal Leve. É um filtro super barato, focando no mercado brasileiro. A gente não pode considerar que neste caso um filtro premium, mas vamos conhecer o filtro por dentro e aí vocês vão decidir se ele pode ser ou não considerado um filtro premium. Em termos de preço, super custo-benefício. Temos a Fran, que tem fábrica praticamente no mundo todo, uma grande fábrica na China, e esse filtro, no caso dos comercializados no Brasil, são feitos no Brasil. E aqui nós temos essa amostra recebida do Japão, que é da marca VIC, VIC, fabricado pela Eiken no Japão. O tamanho dos filtros, muito embora seja a mesma aplicação, ela oscila bastante de marca para marca o tamanho do canister. Aqui com eles todos juntos vocês podem ver a oscilação de tamanho. E aqui nós temos Hi-Flow Filtro original e o VIC, que são os que mais se assemelham em termos de dimensão. Lembrando que o filtro original da Honda, que é esse daqui, ele é bem baixinho. E o que pode acontecer às vezes, no caso de uma Hornet, se o filtro for um pouco mais longo do que o original, como o caso do Mali aqui, esse filtro tocar na curva do escapamento. Isso acontece muito em S1000RR, quando o escapamento não é original, quando ele tem o escapamento full, a Krapovic, por exemplo. Aqui nós temos filtros com essas proteções. Isso significa que o filtro já vem lubrificado de fábrica. Vamos lá. Tecfil, vem seco. O Kawasaki, ele vem lubrificado um pouquinho, ele tem um pouquinho de óleo, mas não tem essa proteção. Aqui nós temos o Eiken do Japão, também lubrificado e com essa proteção. O Mali, da mesma forma. O Fran, seco e sem a proteção. E aqui o Hi-Flow Filtro, também bastante lubrificado. Esses são os furos por onde o óleo entra no canister. E ele sai por sucção, filtrado pelo centro. Uma coisa que é bastante importante, e daqui a gente já talvez condene algum desses filtros, seria o retentor. No caso da Honda, para mecânicos, os mecânicos já sabem disso, já têm experiência, a gente consegue aí dar mais ou menos 5 a 6 voltas, dependendo do filtro. E normalmente, no caso de Honda e Yamaha, o canister chega a tocar no filtro. Por isso, quando você pega o filtro original, você percebe que o retentor ele é bem rente ao canister. Em contrapartida, se você pega um Fran, por exemplo, você já vê que o retentor é bem mais alto. No caso aqui, o Mali também não tão rente. O que isso pode ocasionar? Pelo fato do retentor ser mais alto, quando você rosquear o filtro, ele vai te dar menos voltas. Normalmente, no Fran, 3 voltas e meia, 2.8 voltas. Enquanto, como eu disse anteriormente, filtros com retentores bem rentes, como o Hi-Flow Filtro, o original Honda, o original Kawasaki e o Eiken do Japão, são bem rentes.
E isso vai te dar aí por volta de 5 voltas. Lembrando também que o filtro não precisa ser apertado com uma ferramenta. Como a gente sabe se o filtro está bem apertado ou não? Normalmente, quando o filtro encosta, você dá 1/4 de volta e esse é o aperto. No máximo meia volta depois que ele encosta. Alguns filtros aqui indicam o quanto de torque. Uma outra coisa que eu não mencionei do filtro Kawasaki, muito embora ele seja feito na China, como eu mencionei há pouco tempo atrás, no começo do vídeo, ele é feito pela Denso, que é uma marca bastante conhecida. Pode ser que a gente encontre aí uma variedade no estilo, tamanho, quantidade de furos de injeção de óleo. O Honda original, por exemplo, tem somente 6 e um pouco mais largo. Temos aqui o Eiken, o High Flow Filtro, o Mali, o Tech-Fill e o Fran. Uma das coisas que já é possível condenar o filtro de óleo, no caso de Honda e Yamaha, onde nós acabamos de mencionar que o canister ele praticamente toca a peça onde o filtro é rosqueada, o retentor sendo quadrado como esse, pode ser que não dê uma boa vedação. Se você analisar aqui, nós temos o Honda, você vai ver que os retentores do Honda, ele é arredondado. Eu vou tirar aqui o retentor para vocês, a gente vai mostrar com um pouquinho mais de detalhes. Um outro fator bem importante que vocês devem analisar no momento da escolha do seu filtro de óleo, a quantidade de roscas, fio de roscas. Nós temos os mesmos filtros aplicáveis às mesmas motos e aqui nós temos a quantidade de roscas. Eu vou contar um por um e vou filmar aqui com detalhes para vocês verem não só a quantidade de rosca, como a definição de rosca. Isso é muito importante para que você não danifique a peça da sua moto onde esse filtro vai rosqueado. Se essa rosca não for bem definida, você acaba forçando e danificando a rosca da peça. E aí acaba saindo bastante caro. Em termos de rosca no filtro, existem 2 métodos de produção. Um deles é estampado na própria tampa do filtro, onde vai essa rosca, é estampado, a ferramenta estampa, faz o shape dessa rosca e depois vem uma máquina fazendo a rosca na mesma peça. O segundo método de produção é a rosca feita separadamente, que é o melhor método. Então agora eu vou filmar aqui para vocês as roscas da pior para melhor. Esse aqui é o Tech-Fill. Como vocês podem ver, tem aí 3 fios de roscas, mais ou menos, talvez um pouco menos do que isso. Aqui nós temos o Kawasaki, nós temos aqui o Fran. No caso do Fran, você pode ver que é uma peça única. A rosca ela é formada pela própria tampa do filtro. Aqui você pode ver que é um processo separado. Esse aqui é o Mali. Esse daqui é o Honda. Esse você pode ver que tem mais ou menos aí 6 ou 7 fios de rosca. E também, se você olhar com maior atenção, você vai perceber aqui que ele é feito separado e depois soldado a tampa do filtro. Esse é o melhor processo. Nós temos aqui o Eiken Vic. Na minha concepção, é o segundo melhor pela definição da rosca e pelo fato também de ser feito nesse processo de uma peça separada. E aqui nós temos o High Flow Filtro, também com uma rosca bem definida e também no processo da peça ter sido feita separada. Um outro componente importantíssimo dos filtros de óleo é a válvula anti-refluxo. Não vamos confundir a válvula anti-refluxo com a válvula bypass. A válvula anti-refluxo, ela fica por trás desses furinhos e ela serve para evitar que o óleo que entra por esses furos sujo passe e saia por dentro ainda sujo, sem passar pelo elemento filtrante, que nós vamos conhecer daqui a pouco aqui dentro. Essa válvula também serve para manter óleo dentro do filtro. E isso você ganha aí alguns segundos de lubrificação no momento que você dá partida no motor da sua motocicleta. A gente tem que sempre lembrar também que é uma pressão muito grande na circulação do óleo dentro de um filtro. E onde nós podemos ter vazamento? Fora o retentor, que nós já mencionamos aqui sobre os retentores quadrados. No caso desse filtro, é claro que você vê filtros como BMW, que é esse estilo de retentor, mas a peça onde você rosqueia é um pouco diferente. E o filtro também nunca encosta como a Honda e a Yamaha. Você pode ter vazamento também pela junção da tampa e do canister, da latinha do filtro. Esse processo é o mesmo processo de qualquer enlatado. As duas peças são enroladas juntas aqui e acontece às vezes, mecânicos aí sabem disso, que você vê vazamentos aqui. Por isso, é bem importante que a qualidade desse aço seja boa, da mesma forma que a qualidade do aço do canister seja boa. Uma outra coisa importante aí é o processo de zincagem. A gente precisa ter um bom zinco aqui,
tanto aqui quanto na estrutura interna do filtro. Nós temos uma peça que nós vamos abrir daqui a pouco, que ela serve para que o filtro não seja sugado. Ela segura o filtro, mas ela tem pequenos furos ali. Isso, tecnicamente falando, é conhecido como fluxímetro. E isso é bem responsável pela pressão interna do filtro. Imagine que você tem uma torneira aberta, você tem o mesmo fluxo de água, quando você coloca o dedo na frente, essa água começa a esguichar. Ou seja, você tem o mesmo fluxo, você consegue aumentar a pressão da água fazendo isso. E no filtro funciona de uma forma parecida, interno, por esses furinhos que você vê nessa estrutura. O zinco ou qualquer forma de proteção à corrosão tem que ter qualidade. Agora é uma pena, a gente vai ter que se despedir desses filtros, nós vamos condená-los abrindo um por um e a gente vai conhecer aqui o coração do filtro, que é o elemento filtrante. Vou dar uma última olhada nesses filtros antes deles serem abertos. É bem legal quando o filtro vem também tampado. E nesse quesito aqui, o da Vic é o que tem a melhor tampinha. Isso evita que o filtro já venha com alguma sujeira por dentro. E aí somente esses três, original Kawasaki, High Flow Filtro e o Vic, vem dessa forma. Já dá para perceber que esse Honda original tem um aço mais reforçado, não está sendo tão fácil abrir quanto os dois primeiros filtros que eu acabei de abrir. Abrimos os 7 filtros, da mesma forma que eu falei para vocês quando eu estava abrindo o filtro, que o Honda foi um pouco mais difícil, o aço é um pouco mais resistente. O High Flow Filtro parece ser ainda mais resistente, assim como o Vic do Japão. São aços bastante fortes para abrir, demorou um pouquinho mais. Vamos lá, aqui nós temos a estrutura do filtro, nós temos o que é chamado de tampa do filtro. Agora eu vou filmar com mais detalhes aqui para vocês depois. O detalhe da rosca, agora a gente consegue ver um pouquinho melhor com o filtro aberto. Nós temos aqui a válvula antifluxo. É muito importante que exista essa válvula antifluxo. Ela vai aqui. E nós temos o cartucho, o elemento filtrante aqui. Então o óleo entra por esses furos de injeção. É filtrado pela parte externa do cartucho e sugado limpo por dentro. O que é importante aqui é que exista uma boa vedação entre essa válvula e o filtro. Do contrário, o óleo pode passar por aqui e ir diretamente para dentro do seu motor sem filtrar. O que faz com que isso não aconteça é essa válvula. Para que exista uma boa vedação aqui, um fator importante que a gente saiba, é legal que esta boca do elemento filtrante tenha um bom acabamento, geralmente arredondada. E isso faz uma boa vedação. E, mais do que isso, a mola que pressiona o filtro contra essa válvula para que dê a vedação. Ela tem que ter bastante pressão. Quando a gente coloca o filtro de volta no canister, você vê a altura e a pressão que essa mola faz. Vamos lá, nós temos aqui tipos diferentes de mola. Helicoidal, você vê aqui, esse é o Eiken do Japão, uma mola bastante grossa e com bastante pressão, filtro muito bem acabado por dentro. E nós temos aqui, o High Flow Filtro, por exemplo, que ele já não tem tanta pressão. Aliás, não tem pressão nenhuma. Aqui nós temos a boca do filtro. Aqui nós temos o elemento filtrante, também com acabamento arredondado, o que é muito bom. E aqui nós temos o segundo tipo de mola,
que é como se fosse uma mola de fecho. Ela já não faz tanta pressão. O problema é que, na verdade, ela faz pressão quando ela é feita, fabricada. Depois que ela é montada no filtro e pressionada, ela perde um pouco a pressão. Então, eu, preferencialmente, opinião própria, prefiro o sistema tradicional, que são as molas helicoidais. Então nós temos o Reflufiltro, o Eiken do Japão, que nós já olhamos aqui previamente. Uma surpresa para mim foi o filtro original da Kawasaki. Por quê? Filtros tradicionais, eles têm aqui o elemento filtrante com essas tampas de metais e com uma resina que segura o papel, o filtro em si, e essa estrutura aqui. Essa resina, ela tem que existir, ela tem que ser uma boa resina para que também não vaze óleo sujo, não passe pelo filtro por aqui, sem passar pelo elemento filtrante e vá para o centro do filtro sujo. Quando nós vemos o filtro da Kawasaki aqui, ele tem a válvula, uma coisa fora do comum. O fluxímetro interno, ele é solto. A válvula bypass, ela é um sistema só, junto com a mola que faz pressão, que por sinal não faz pressão alguma aqui. Vamos lá. Nós falamos de válvula anti-refluxo e nós temos a válvula bypass. A válvula bypass funciona para quê? Se o elemento filtrante esteja saturado, ou seja, todos os poros do elemento filtrante estejam comprometidos, já com bastante sujeira, e não tenha mais como o óleo ser filtrado, ou por falta de pressão não consiga mais sugar o óleo pelo elemento filtrante, isso é uma válvula de segurança. O óleo entra pelos furos de injeção, fica na parte externa do filtro. Em vez de passar pelo próprio filtro, ele vai passar pela válvula bypass. Com a pressão forçando aí, porque o filtro já está saturado, essa válvula vai abrir e o óleo vai passar sujo. Isso significa que sua moto vai trabalhar com óleo sujo, mas o seu motor não vai ser comprometido. Você consegue rodar aí alguns quilômetros. Quando isso acontece, para um filtro saturar, se o filtro for bom, isso leva muito tempo. Uma das perguntas que vocês podem fazer aí, ou talvez estejam pensando, é: de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar o meu filtro? Porque você tem um filtro premium com elemento filtrante melhor, você pode rodar mais? Teoricamente sim, mas você deve sempre seguir o manual da sua motocicleta, a recomendação do fabricante para o período de troca do seu filtro de óleo. Voltando ao Kawasaki original, esse filtro é completamente bizarro. A gente sabe que o óleo sujo vai passar pelo elemento filtrante, ele não pode passar por aqui, para que ele não passe diretamente pelo centro, sem passar pelo filtro. Só que aqui atrás ele não tem vedação nenhuma, ele não tem nenhuma borracha. E obviamente o óleo vai estar por toda essa parte. Como que ele evitaria não passar pelo centro do filtro, sem que ele seja filtrado, se ele não tem nenhuma vedação? Para não falar que ele não tem uma vedação, ele tem uma espécie de silicone aqui, mas a gente vê nitidamente que ele não tem como vedar isso. E fora o fato de que ele não tem pressão alguma. Então, eu acho decepcionante um filtro original, denso, fabricado na China. O aço dele, completamente mole, foi o aço mais fácil, o filtro mais fácil de abrir. E apesar dele ter uma boa aparência externa, eu honestamente não confio nesse sistema. Uma outra coisa que a gente vê aqui é um diâmetro muito largo nas dobras, em relação ao diâmetro interno, diâmetro externo, e muito espaço sem filtro. A gente vai ver que tem um sistema de dobra aí bem interessante, que ele é adotado pela Reflufiltro e pela Vic do Japão. Vai ter uma ilustração aqui no cantinho da tela, que para aproveitar esses gaps aqui, eles colocam uma meia dobra, uma dobra intermediária, que não vai até o fundo. Então eles conseguem completar mais essa área. Outra pergunta que vocês podem ter em mente agora: quanto mais papel, não dificultaria o óleo passando aí e talvez poderia causar uma baixa pressurização? Não. Isso não acontece, a pressão aqui dentro acontece muito forte. Então a gente tem uma surpresa aqui no filtro da Honda original. Olha essa construção. Isso aqui é uma patente da Perflux, da França, onde eles fazem o mesmo sistema de dobra, só que o filtro ele é feito muito mais alto do que o convencional e ele é achatado, fazendo essas ondas em zigue-zague, que vocês podem ver aqui. Com isso, a área de filtragem, a extensão é muito maior que os filtros convencionais. Voltando à Honda, mola helicoidal, tão resistente quanto a da Eiken. Aqui nós temos a válvula deles. Você vê que ela nem sai com facilidade. Olha isso. Ela não sai com facilidade. Ela é vestida aqui nessa parte do filtro. E aqui um sistema diferente. Em vez de ser externo, como os outros filtros, ele é interno. E a vedação fica por conta desta tampa. Com um sistema helicoidal com muita pressão. Então, de fato, em componente original, eu falaria que o filtro Honda vale a pena. Esse é o efeito da mola
helicoidal, no caso aqui o Honda original, e o Eiken Vic do Japão. Vamos para o TechFeel. A gente vai filmar as tampas aqui, para vocês verem um pouquinho melhor. Ele é feito estampado numa peça só, quase não tem fio de rosca, não tem um bom acabamento. A válvula aqui, ela é bem mal acabada, inclusive aqui dentro tem um pedacinho faltando, ela não encaixa perfeitamente, fica um pouco frouxa. Vamos ver o elemento filtrante. O elemento filtrante, olha isso, solto, aqui tem uma resina. Ele supostamente deveria ser colado, mas ele já veio solto. E o papel é extremamente fino, dobras mal feitas, um papel bem fino mesmo. Esse filtro aqui, desculpa quem esteja assistindo, que faça parte da marca, mas por conta do retentor, rosca, válvula anti-refluxo, esse é o sistema de mola deles, não tem tensão. Quando nós montamos o filtro de volta aqui, vocês vão ver que tem que lembrar, porque o filtro ele tá aos pedaços. A gente tem que colocar aqui. Essa mola não tem pressão alguma. Nós vamos analisar aqui o sistema de válvula bypass, um tanto quanto diferente. Ele é bastante largo, só que a mola interna não tem tanta pressão. Então vamos lá. O filtro, ele vai ter uma força de sucção aqui em bars. O filtro ele é denso, o óleo ele é denso, ele não é fácil passar por esse elemento filtrante. Precisa de uma certa pressão. Se essa mola da válvula bypass não tiver uma boa tensão, ela vai abrir desnecessariamente e simultaneamente com o óleo passando pelo elemento filtrante, você vai ter óleo sujo passando pela válvula bypass. Então é muito importante que essa válvula bypass tenha uma boa tensão, o que não acontece muito no TechFeel. Agora nós temos aqui o Fran. O Fran, o que desaponta, ele é um filtro. Eu vou mostrar a imagem para vocês aqui no cantinho da tela, com um pouco mais de detalhes. É um filtro que já vem sujo por dentro. Aço fácil de abrir, leve. Eu vou medir aqui a espessura do aço de todos os filtros e vou colocar a informação aqui para vocês. Ele é um filtro que ele já vem sujo, não sei o porquê. Sistema de mola também, fecho. Uma peça só. Ele tem a rosca bem definida, um pouquinho menos rosca que o filtro original e que comparado com outros filtros que nós temos aqui. E esse retentor aqui é o que mais me incomoda no filtro, tirando o fato que o filtro já vem sujo. A válvula completamente travada do Fran. Ela não funciona. Ela vai e fica. Não confiável. Não dá nem para saber se ela vai abrir na emergência. Nós vamos abrir os elementos filtrantes e vamos analisar um por um. Aqui nós temos o Mali, uma boa tampa. A rosca ela é feita separadamente, depois soldada a tampa, uma molinha helicoidal. O elemento filtrante, o papel parece ser bastante fino, ele tem uma boa resina. E um ponto preocupante desse Mali é a válvula bypass, que ela é bem molinha. Então, talvez aí, com a pressão que ocorre dentro do filtro, pode ser que isso abra involuntariamente. E, corrigindo aí, a gente disse que o Mali, essa versão vendida no Brasil da Metal Leve, fabricada no Brasil, mas não, é fabricado na China também. E Mali, diferente, quando você vai numa concessionária BMW, por exemplo, vocês vão ver que o Mali é feito na Áustria. Então, esse filtro austríaco, em comparação com esse da Metal Leve, é completamente diferente. Não se deixe enganar que esse Mali da Metal Leve é o componente original da sua moto, pois não é. Numa próxima oportunidade, eu vou abrir um Mali da Áustria, para vocês verem a diferença do Mali. Agora nós vamos desmontar aí o elemento filtrante e a gente vai tentar analisar a gramatura do papel, a gente vai rasgar um pouquinho o papel. Vale a pena mencionar que existem vários tipos de elementos filtrantes. Alguns fabricantes, por exemplo, na Finlândia, Ashton, que é um fabricante muito bom, que é o fornecedor da High Flow Filter, por exemplo, ele é um elemento filtrante multifibras. Você tem aí algodão, você tem um pouco de papel comprimido e alguns filtros você tem aí somente de papel, que geralmente é o caso do Mali chinês ou do Fran, e isso também não é muito sadio. Em termos de micragem, o importante é a gente saber que a distância entre o cilindro e o pistão é de aproximadamente entre 20 e 25 microns. Então, um filtro ele tem que filtrar aí, pelo menos partículas de 20 microns, 100% dessas partículas. Alguns filtros oferecem para vocês vão ver aí 5 microns. Todos os filtros têm capacidade de reter partículas de 5 microns. O que importa aí é o quanto de partícula de 5 microns
esses filtros retêm. Aqui nós temos o Tec-Fil. E o Tec-Fil, como a gente sabe, que a gente já viu que o óleo passa pelo elemento filtrante, sai por dentro aqui. Isso aqui, ele serve para segurar o papel para que ele não seja sugado para dentro do filtro e também para fluidez do óleo. A gente vê aqui que ele é praticamente todo fechado, ele tem um sistema diferente aí. Não sei se isso acaba favorecendo a pressão ou não. Em termos de válvula, também bastante pressão, parece funcionar bem. Não tem muito erro nisso. O filtro, como eu disse, ele veio parcialmente desmontado por dentro. Em termos de qualidade, de estrutura, não parece ser um filtro tão confiável. Um papel bem fino. Não sei qual a micragem desse papel, mas não parece ser uma micragem muito baixa. Ele, inclusive, é bem transparente, esse papel da Tec-Fil. A Kawasaki, a gente já viu no começo do vídeo, tem um sistema diferente de válvula bypass. A gente não precisa nem de uma caneta para pressionar. Ela, na verdade, é lacrada por dentro. Quando ela é acionada, ela abre. Mas, aparentemente, é a mais confiável em termos de funcionamento. Ela tem uma mecânica diferente aqui. E aí, nós temos o Eiken, do Japão. Vic, uma válvula menor do que as demais. Ela se equipara aí. Aliás, o Eiken ele tem uma estrutura muito similar ao High Flow Filtro. Uma boa pressão, funcionamento também muito bom. Aparentemente, uma boa válvula bypass. Então, qual é o melhor filtro? Em primeiro lugar, Honda original, sem sombra de dúvidas. Em termos de construção, o filtro é perfeito. Tica todos os boxes, 37 dobras, a maior extensão de elemento filtrante, 735 centímetros quadrados e 12 gramas de papel. Em segundo lugar, difícil decidir entre a High Flow Filtro e a Vic do Japão. Ambos os filtros, também, em termos de construção, cumprem todos os requisitos. Bons retentores, boa construção, bons acabamentos. A Vic tem 68 dobras, 12 gramas de papel, e a extensão de 508,5 centímetros quadrados. A High Flow Filtro, dividindo em segundo lugar, pouquinho mais leve o papel, somente 10 gramas, não dá nem para dizer somente 10 gramas, 10 gramas é um dos mais pesados, 500 centímetros quadrados de área de filtragem com 56 dobras. Apesar dele ter 56 dobras e o Vic ter 68 dobras, em termos de extensão, vocês viram aí que nós medimos e abrimos todos os elementos filtrantes, em termos de extensão, o Vic e o High Flow Filtro tem praticamente a mesma extensão de papel. Em terceiro lugar, vem a Kawasaki, apesar de ter somente 43 dobras, ela tem 14 gramas de papel, é o mais pesado, e uma boa extensão de área de filtragem, 695 centímetros quadrados. Ele ficou aqui em terceiro lugar, basicamente por conta da construção do filtro. A gente viu aí uma construção diferente, não dá para ter certeza em termos de eficiência e vedação naquela parte que nós mostramos ali, mas em termos de mídia, ele é um bom filtro. Em quarto lugar, a Mali. A Mali também cumpre quase todos os requisitos, o papel é bastante leve, 7 gramas só, a metade aí do Kawasaki, ou bem menos do que o Vic ou o Honda original. A área de filtragem do Mali, 450 centímetros quadrados, uma área pequena. E o Mali, o que condena aí na construção é o retentor externo ali que faz a vedação no filtro. E isso eu não acho sadio. Em quinto lugar, vem o Fran, com 57 dobras, 7 gramas de papel, como o Mali, e uma área bastante extensa. Aí vem a prova de que o papel é bastante fino, porque ele tem 612 centímetros quadrados de área de filtragem, porém, somente 7 gramas. Mas a construção, como a gente viu do Fran, honestamente falando, é um filtro que eu não colocaria em uma moto pessoal. E em sexto lugar, o Tec-Fil, com 53 dobras, 7 gramas de papel, como o Mali e como a Fran, 540 centímetros quadrados de área de filtragem, mais uma construção bastante econômica, um elemento filtrante bem fino, uma construção não muito confiável, dobras mal feitas, acabamento ruim. Então, aí está a conclusão. Espero que essa informação tenha sido útil para vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Fiquem à vontade para deixar os comentários, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir.